Lucas capítulo 3, versículo de número 22. Está escrito: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Essa é uma palavra descrita por Lucas, logo após o batismo de Jesus. Dos 4 evangelistas, Lucas é o mais culto deles. Ele é historiador, teólogo e médico. Escreve esse evangelho aos gregos, mais precisamente a um homem chamado Teófilo. E ele tem por intenção, ele mesmo diz isso no capítulo 1, ser bem detalhista a respeito da história de vida de Jesus. Quando nós lemos os 4 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, é perceptível essa parte histórica de Lucas acerca da pessoa de Jesus, tendo em vista que os primeiros 4 capítulos não tratam de nenhum milagre, não tratam do ministério de Jesus, mas sim da vida de Jesus, e por que não dizer até antes mesmo dele nascer, Lucas já vem citando algumas coisas a respeito de Jesus. Então, é interessante perceber e destacar isso. Os 4 primeiros capítulos falam da história de Jesus, no sentido de vida, o viver de Jesus, a maneira que ele vivia e o que aconteceu até o seu nascimento e até chegar esse momento em que ele está aí aproximadamente com 30 anos de idade. No capítulo 4, versículo 22 em diante, aí sim nós temos o Espírito Santo conduzindo Jesus para o seu ministério até a cruz, o túmulo e a ressurreição. Então, os 4 primeiros capítulos de Lucas tratam da história do Espírito Santo em Jesus ou na vida de Jesus. E depois, com calma, eu não farei isso porque não vou me alongar. Mas com calma depois você vai ver em casa que Lucas faz questão de apresentar o Espírito Santo agindo de uma maneira muito poderosa em todas as partes e em todos os momentos da vida de Jesus. Quando nós chegamos no capítulo de número 3, que é o capítulo do batismo, Jesus está no lugar onde todos os outros homens eram batizados. O profeta da vez é João Batista, e ele recebe essa oportunidade de então batizar o Messias. Você sabe tanto quanto eu que o batismo é um símbolo de morte para o pecado e ressurreição para uma vida com Deus, ou uma nova vida com Deus. João chamava o seu batismo de batismo para arrependimento. Era isso que ele dizia quando ele mesmo, falando a respeito do seu ministério e a respeito de Cristo, ele disse: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um aí que é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo nas águas era um sinal de arrependimento, uma confissão pública de que alguém estava deixando a sua vida pecaminosa para passar então a ter uma vida com Deus, uma vida em que Deus fosse glorificado. Porém, Jesus é alguém que não tinha pecado. Por isso, João estranha quando ele se aproxima dele, dizendo: Eu que tenho que ser batizado por ti, diz João a Jesus, e tu vens a mim? Ele entende que Jesus não tem pecado. E por que ele está indo se batizar se pecado é para arrependimento e ele não tem pecado? E aí Jesus responde a João: Eu estou vindo ao batismo para que se cumpra a justiça. O que Jesus está
propondo a João ali é o seguinte: eu não estou me batizando porque tenho pecado. Eu estou me batizando para dar exemplo aos meus discípulos. Porque como eu posso dar uma ordem a alguém se eu não faço? Como eu posso dizer que o caminho é esse se eu não ando? Como eu posso dizer que alguém tem que fazer tal coisa se eu não ajo dessa maneira? Então eu não venho ao batismo para arrependimento, eu venho ao batismo para a justiça, para que os que venham aprender comigo façam o mesmo caminho que eu fiz. A partir daí acontece algo sobrenatural. O texto diz que o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele em uma forma corpórea de pomba, visivelmente, via um Espírito descer sobre ele como se fosse uma pomba, o céu abriu, e uma voz grita do céu, que é a voz do próprio Deus, dizendo para ele: tu és meu filho amado, e eu tenho prazer em ti. Essa é a voz do céu direcionada a Jesus. O que isso tem como lição para nós? Para que eu seja breve. Antes de mais nada, todas as vezes que nós entramos em um culto evangélico, ou em uma igreja evangélica, ou em um culto cristão, a gente sabe que nós estamos entrando em um lugar em que pelo menos 3 coisas vão acontecer. Nós vamos ouvir louvores, haverá orações, e nós esperamos por uma palavra. Nós, todos que entram num culto evangélico, já entram com essa finalidade. Nós vamos ouvir louvores, fazer orações e ouvir uma palavra. Em relação aos louvores e orações, nós não temos muito problema quanto a isso. O povo ora, a gente ora, o povo canta, a gente canta, mas talvez a parte mais desconfortável do culto seja a hora da mensagem. A hora da mensagem é uma hora desconfortável por N situações. Eu vou destacar uma dentre as muitas, porque é a única parte do culto em que nós seremos devidamente confrontados com o nosso modo de viver. Então, provavelmente, nesse momento da mensagem, quando nós passamos a ouvir o pregador, seja ele qual for, a mensagem pode vir de encontro a convicções pessoais muito fortes. E quando a mensagem vem de encontro a convicções muito fortes, eu tenho a tendência a rejeitá-la, porque na minha mente já há uma construção de como deve ser. E aí, quando a palavra vem de encontro àquilo que eu tenho convicção e quebra a convicção que eu tenho a tendência a desviar-me dessa mensagem, e alguns até usam a expressão: hoje o pregador bateu demais. É porque quando é vitória é Deus falando, quando não é o pregador batendo. Então nós temos dentro de nós, segundo Paulo escreve aos Romanos, nós temos em nós uma fortaleza na nossa mente, que ele chama de fortalezas de raciocínios, que todas as vezes que nós somos confrontados a respeito de uma palavra, é como se aquela palavra fosse um ataque às minhas convicções. Por isso ele chama o raciocínio de fortaleza, porque é como se alguém estivesse atacando as minhas convicções. Eu não me sinto ensinado, instruído, edificado, eu me sinto atacado por alguém que acha que sabe mais do que eu. Paulo diz que as nossas armas precisam ser poderosas em Deus, para a destruição dessas fortalezas, para que a gente possa pegar esses pensamentos que são contrários à vontade de Deus e subjugá-los, presos à obediência de Cristo. Quando nós entramos em um culto cristão, quando nós decidimos ser cristão, quando nós entramos em uma igreja evangélica, não se pode sair da nossa cabeça que a regra de fé e prática é a palavra de Deus. Nós não temos outra regra de fé. Nossa regra de fé é a palavra de Deus. É aqui que acaba o que eu acho, é aqui que acaba o que eu penso, é aqui que acaba o que eu imagino, é aqui que prevalece o que está escrito. Uma vez que eu desejo o Evangelho,
Não dá para viver o evangelho do eu acho, do eu penso, do eu imagino. O evangelho está pautado no que está escrito. Paulo diz que só dá para obedecer o evangelho pela fé. Paulo diz que só dá para obedecer o evangelho pela fé. E que essa fé que me leva a obedecer o evangelho, ela tem origem nas escrituras. Romanos capítulo 10, do 15 ao 17. Paulo diz que só é possível obedecer o evangelho pela fé. E que essa fé que me leva a obedecer o evangelho está presa nas escrituras. Então é impossível viver um evangelho sem a Bíblia. É impossível viver um cristianismo sem a Bíblia. É impossível viver uma vida com Deus sem a Bíblia. Ela é a palavra de Deus, a orientação para todo cristão. A Bíblia não é só a nossa regra de fé, ela manifesta o nosso modelo a ser seguido. E quem é o nosso modelo a ser seguido? Cristo. Cristo é o nosso modelo de comportamento. Cristo não é o nosso objeto de culto. Cristo é o nosso modelo de comportamento. Se eu enxergar Cristo como modelo de culto, ou como objeto de culto, eu preciso ir a um lugar para adorá-lo. Mas se eu entender que Cristo é um modelo de comportamento, qualquer lugar é lugar de adorá-lo. Cristo não é um objeto de culto, preso ao lugar onde eu estou, ou onde eu vou. Cristo é um modelo de comportamento. Aonde eu estou, Ele está sendo glorificado pelo modelo e modo de vida que eu levo. Então, quando eu desejo o evangelho, eu preciso lembrar dessas duas coisas. Primeiro, regra de fé e prática, Bíblia. Não é pensamento humano, não é o que o pregador falou, não é o que o A falou ou o que o B pensa, é o que está escrito. A regra de fé de quem quer seguir a Cristo, Bíblia. Não existe outro livro, não existe onde recorrer, não existe aonde buscar. Regra de fé e prática, Bíblia. E por que isso é importante? Não sei se você está acompanhando na sua Bíblia, mas depois com calma você veja. Olha que coisa interessante o texto diz. Versículo 22 do capítulo 3 diz que o Espírito Santo desceu e ouviu-se uma voz do céu. No capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo e venceu o diabo no verso 4, dizendo, está escrito. No capítulo de número 4, verso 17, diz que Jesus abriu o livro e no versículo 18 diz que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim. Perceba as associações. Capítulo 3, versículo 22, o Espírito Santo e a voz do céu. Capítulo 4 de Lucas, versículo 1 e versículo 4, o Espírito Santo e o está escrito. Capítulo 4, versículo 17 e 18, o livro e o Espírito do Senhor. Capítulo 3, o Espírito Santo e a voz do céu. Capítulo 4, o Espírito Santo está escrito. Capítulo 4, verso 17, o livro e o Espírito do Senhor. Perceba as associações? O Espírito ligado à voz do céu, o Espírito ligado ao que está escrito, o Espírito ligado ao livro. Então o que mostra para nós aqui o conceito é, a voz do céu está escrita no livro. É interessante perceber que quando você, para a gente tentar ilustrar isso, quando você abre a Bíblia em Apocalipse, nas 7 cartas da Ásia, todas as 7 começam assim,
ao anjo da igreja que está em tal lugar, escreve. Todas as cartas começam assim: ao anjo que está à igreja tal, escreve. E todas as cartas terminam assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Disse aonde? No que estava escrito. Oh, glória a Deus. Por que que as pessoas sentem falta da voz de Deus? Porque abandonaram o que está escrito. Deus não tem a obrigação de viver falando coisas que Ele já falou. A voz do céu está escrita no livro. O livro é o Espírito Santo falando à igreja. Por isso ele disse a João: escreve, porque quem escreve é João, mas que eles ouçam, porque quem diz sou eu. Oh, glória a Deus. Então eu não posso esquecer que a minha regra de fé e prática é a palavra de Deus. Segundo, eu não posso esquecer que o meu modelo de comportamento é Cristo. Cristo é o meu modelo de comportamento. É Ele que eu devo seguir. Como Ele andou, como Ele agiu, como Ele fez. E eu só vou entender isso se tiver acesso à palavra de Deus. Terceiro e último ponto. E aqui eu, nesse último ponto, destaco duas coisas e termino. O texto vai falar que o Espírito desceu sobre ele. Descer sobre ele aqui mostra para nós que o Espírito Santo passou a dominá-lo, passou a conduzi-lo. Prova disso é o capítulo 4, versículo 1, que diz que ele é levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito passou a conduzi-lo. Jesus, nesse período, visivelmente, para que todos pudessem contemplar, é manifestado o Espírito Santo, para que todos pudessem ver que ele era cheio do Espírito Santo. Nessa ideia de ser cheio do Espírito Santo, Jesus manifesta algumas características. Na verdade, são 4. Eu vou citar 2. Ele manifesta 4 características de uma vida cheia do Espírito Santo: posicionamento, comportamento, enfrentamento e habilidade. 4 características de sobre Cristo, quando o Espírito Santo desce por ele ou nele, é revelada. Posicionamento, comportamento, enfrentamento e habilidade. As 2 primeiras, posicionamento e comportamento, está no versículo que nós lemos, quando o texto diz que o Espírito descendo sobre ele, a voz disse: tu és meu filho amado. Uma vida cheia do Espírito Santo revela o nosso posicionamento no reino. E qual é o nosso posicionamento no reino? Tu és meu filho amado. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo revela para nós que uma vez que nós somos dominados pelo Espírito Santo, é revelado em nós de que nós não somos mais escravos. Oh, glória a Deus. Que o nosso relacionamento com Deus não é de patrão e servo, é de pai e filho. O posicionamento de todo aquele que entrega a sua vida a Deus por intermédio de Cristo é o posicionamento de filho. João, capítulo 1, versículo 12 diz: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, foi-lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus. Não pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. É interessante perceber
que a expressão usada aqui é filho amado. Filho o quê? Filho o quê? Não filho mimado. Porque quando a gente olha para a vida de Cristo e ouve o céu dizendo, tu és o meu filho amado, você espera que depois de uma palavra como essa, ele vai viver os melhores anos da vida dele. Mas não. Depois que ele recebe essa palavra e ele vai exercer o seu ministério, ele é traído, humilhado, esquecido, magoado, entristecido, abandonado, moído. Isaías o chama de homem de dores. Passou por muita coisa até ser morto. E a pergunta que se faz é, aonde está o amor de Deus? Glória a Deus. Porque nós esperamos, ouvimos de Deus, Ele é o Filho amado e vive tudo isso. Imagina se não fosse. Glória a Deus. Um filho amado que é traído, humilhado, massacrado, maltratado, assassinado. Aonde está o amor de Deus nisso? E essa talvez seja uma das indagações de uma boa parte aqui. Que não se sente amado por Deus, por causa das lutas que enfrentam no dia a dia. Não se sentem amados por Deus porque a vida não é fácil. Não se sentem amados por Deus porque não tem coisas. Não se sentem amados por Deus porque não conquistam alguma coisa. Não se sentem amados por Deus devido à luta, ao lugar onde mora, a situação que vive. E aí ele deposita a ideia de que ser amado por Deus é ter vida fácil. Glória a Deus. Que ser amado por Deus está manifestado nas coisas que ele ganha, que ele adquire, que ele tem. Irmão, Jesus era filho amado e passou tudo aquilo. E aonde está o amor de Deus nisso tudo? Jesus chega a dizer em João 5, versículo 20, por ali, ele diz, o Pai ama o Filho. Ele diz, eu me sinto amado, eu sei que Ele ama, me ama, só que existe um problema em relação ao amor de Deus. Nós romantizamos o amor. Glória a Deus. Quando a gente pensa em amor, pensa em caixa de bombom, chocolate, buquê de flor, uma ilha paradisíaca com vaso, olhando o horizonte. A gente tem a ideia de amor da grande mídia, um negócio romântico, que você olha para o outro e espera que vai cantar uma música internacional. A gente tem a ideia do amor como algo muito ligado às emoções, ao sentimento, e não a uma decisão. E Deus não me ama ligado ao que Ele sente, não é um sentimento. O amor bíblico não é um sentimento, porque o amor de Deus fosse um sentimento, ia variar, como os nossos variam. Sentimentos oscilam. Hoje está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. Sentimento, como diz um irmão por aí, são sugestões e não imposições. Sentimentos oscilam e amor na Bíblia não é sentimento. Amor na Bíblia é decisão. Decisão de permanecer. Oh, glória a Deus. E foi isso que Cristo entendeu. Mesmo com a vida difícil, Ele ouviu do Pai, tu és o meu filho amado. Tentaram por muitas vezes, até a cruz, provar o contrário. Mas Ele dizia, o Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho. Isso não significa que todas as suas orações serão respondidas. Isso não significa que todas as portas vão abrir.
Isso não significa que a sua vida vai virar um mar de rosas. Não, isso significa que você vai passar pelo fogo, mas Ele vai passar contigo. Vai passar pelas águas, mas Ele vai passar contigo. Vai passar pelo vale da sombra da morte, e Ele vai passar junto contigo. Ser amado por Deus não é ser mimado por Ele. É por isso que Deus é pai e não mãe. Porque se o filho cai, a mãe corre. Ai, meu filhinho, ai meu Deus, vai morrer. O pai diz, levanta, rapaz. É o mesmo amor. Só que no pai tem a ideia de esse menino precisa crescer. Precisa aprender a se levantar, a andar com as próprias pernas, a melhorar. A ideia do pai é dar responsabilidade ao filho. É fazer ele aprender com as próprias quedas. As situações difíceis que a gente enfrenta, não é para Deus nos matar. É o pai dizendo, levanta daí, menino. Oh, glória a Deus. Aleluia. É a ideia do filho amado pelo pai. É a ideia de um pai que não poupa o filho, mas que usa as situações para aperfeiçoar o seu filho. Jesus está ouvindo do Pai, tu és o meu filho amado, não mimado. E nós temos a ideia, como eu disse, de romantizar as coisas. Quem é que não conhece aquele poema? Quando estava tudo bem, tinha 4 pegadas na areia. Aí quando estava tudo mal, eu só vi 2 pegadas. E aí eu perguntei, ó Deus, onde tu estavas quando o meu momento difícil? Aí Deus responde, as pegadas eram minhas, porque era eu que estava te carregando no colo. Aí a gente chora, meu Deus. A gente imagina esse Deus que vai carregar a gente no colo quando o negócio está ruim. Aí Isaías diz que ele não carrega no colo, que ele pega pela mão. Oh, glória a Deus. Isaías diz, eu te tomo pela tua mão direita. Ou quando o negócio está ruim, ele não me agarra no colo e diz, não, ele me arrasta, vem, você vai crescer, você vai aprender, você vai melhorar. Ele me agarra pela mão, a certeza que ele me ama, não é que ele vai me balançar quando o negócio está brabo, a certeza que ele me ama é que eu não estou agarrado nele, eu não tomei ele pela mão, porque se eu tomo ele pela mão, eu largo. Isaías diz, ele me tomou pela mão. Oh, glória a Deus. A ideia de filho amado é que a presença dele permanece, não nos abandona e nos faz crescer. E quando a presença de Deus, ou nós entendemos que esse amor, essa ação do amor de Deus se manifesta em nós pelo Espírito, aí nós precisamos dar uma resposta a isso. O mesmo Espírito que coloca no meu coração, ou como Paulo diz, que testifica no meu coração, que eu sou amado por Ele, é o mesmo Espírito que faz com que eu dê uma resposta a esse amor. E aqui eu encerro. O Espírito manifesta em mim que eu sou amado. E esse mesmo Espírito gera em mim a ideia de que eu preciso dar uma resposta a esse amor. Glória a Deus. E aí o céu diz, tu não és só o meu filho amado, eu tenho prazer em ti. Oh, glória a Deus. Filho amado é de cima para baixo. Ter prazer em mim é de baixo para cima. O mesmo Espírito que de cima para baixo testifica no meu coração, eu sou amado por Deus, é o mesmo Espírito que de baixo para cima faz com que ele tenha prazer em mim. A resposta que eu tenho que dar ao amor que eu recebo dele é andar como alguém que lhe deixa satisfeito. Oh, glória a Deus. E aí tem uma coisa interessante aqui, porque Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre.
Jesus ainda não tinha ensinado, tinha poucos discípulos nesse período, ainda não tinha feito nada de muito relevante, ele só vivia. Jesus só vivia como uma pessoa normal. E como ele vivendo como uma pessoa normal, sem ter feito nada de relevante, pode ouvir o céu dizer: eu tenho prazer em ti. Mas ele não fez nada ainda. Ele ainda não tinha realizado nada. Ele vai começar o seu ministério agora, e o céu está dizendo, antes dele começar: eu tenho prazer em ti. O que Cristo realizou? O que Cristo fez para que antes dele começar as suas atividades espirituais, ou as suas atividades ministeriais, o céu já olhasse para ele e dissesse: antes de tu fazer alguma coisa, eu já tenho prazer em ti. O que agrada ao céu não é o que Cristo vai fazer a partir do 4, porque a partir do 4, tudo que ele vai fazer é pelo poder do Espírito Santo. Então o que Cristo fez do 1 de Lucas até o capítulo 4, para que o céu olhe para ele e diga: eu tenho prazer em ti? Você não cantou, você não pregou, você não profetizou, você não curou ninguém. O que leva o céu a ter prazer a alguém que não fez nada dessas coisas mirabolantes? Mas o céu diz: tenho prazer em ti. É que Jesus não é um pregador ainda, não é um operador de milagres ainda, não é um mestre ainda. Mas em Lucas capítulo 1, versículo 32, quando o anjo vai citar a Maria a respeito dele, o anjo diz assim, versículo 35, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele não é pregador, ele não é cantor, ele não é operador de milagre, ele vive como filho de um carpinteiro. Mas aquela simples vida que ele leva é uma vida santa. Deus não tem prazer simplesmente nas minhas atividades religiosas, porque eu posso fazer isso sem ser santo. Deus não tem prazer simplesmente dos cultos que eu frequento, eu posso fazer isso sem ser santo. Deus não tem prazer nos 30, 40, 50 minutos que eu falo, porque Ele pode fazer isso, eu posso fazer isso sem ser santo. Deus não tem prazer nas minhas atividades religiosas, Ele tem prazer no meu comportamento de vida diária. Eu posso não pregar, posso não cantar, posso nunca ter uma oportunidade na igreja, nunca tirar um serviço, muito menos ser do ministério de louvor, mas se a minha vida é santa, o céu vai dizer: tenho prazer em ti. Oh, glória a Jesus. É isso que a gente precisa guardar no nosso coração. Que a ideia do evangelho não está presa ao que eu faço nessas 4 paredes. A ideia do evangelho não está no lugar onde eu frequento. A ideia do evangelho não está em quem é o meu pastor ou quem eu ouço pregar. A ideia do evangelho é que quando eu saia daqui, oh, glória a Deus, aleluia, a minha simples vida, oh, glória a Deus, insignificantes para alguns, não tão boas para os outros, mas que na minha concepção, está diante de Deus, em honestidade, fidelidade, amor ao próximo, santidade, é o suficiente. Oh, glória a Deus. Eu acho lindo quando a Bíblia diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Céu não é salário. Céu não é salário. Pode repetir essa frase? Céu não é. Lembra que muitos, da capítulo 7 de Mateus, muitos vão dizer: eu fiz no teu nome, curei no teu nome, libertei no teu nome, o Senhor tem que me pagar. Jesus vai dizer para ele: meu filho, tu me usou e eu te usei. Glória a Deus.
Tu usou meu nome, eu te usei para o povo. Tu usou minha igreja, eu te usei para a igreja. Tu usou para ficar rico, eu te usei para salvar a vida. Tu me usou para ganhar o que queria, eu te usei para ganhar a alma. Não te devo mais nada. Céu não é salário. Céu é herança. Não é o quanto eu trabalho para receber. Porque céu não é salário. Quem trabalha fichando é o pecado. Pecado ficha. E o texto diz que o salário de trabalhar para ele é a morte. O céu não ficha ninguém. Céu adota. Glória a Jesus. Céu não é salário. Céu é herança. E herança não é dada a servos. Herança é entregue a filhos. Oh, glória a Deus. Então, antes de pensar em fazer qualquer coisa, pensando no céu, pense em ser filho. Oh, glória a Deus. Quando a gente aprender a ser o que tiver que ser, o que tiver que fazer é consequência. Nós não temos a obrigação de provar nada para ninguém que temos Deus na vida. Nós só temos a obrigação de todos os dias vencer a nós mesmos, mostrando para Deus, eu acredito que Tu és o meu Pai. Fique em pé, por favor. Oh, aleluia. Feche os seus olhos, por gentileza. Depois, com calma, você dá uma olhadinha em Lucas 15 e veja a visão do filho mais velho sobre o pai. O filho mais velho chega no pai e diz assim: pai, o senhor nunca me deu um cabrito. Trabalho para o senhor já tem um tempão. O senhor nunca me deu um cabrito. Sabe o que ele está cobrando do pai? Salário. Te sirvo um tempão e o senhor nunca me deu um cabrito. Sabe qual a visão que ele tem do pai? Patrão. Te sirvo há tanto tempo, o senhor nunca me deu um cabrito. Aí o pai responde: filho. Glória a Deus. Para quebrar aquela ideia de empresa, ele responde: filho, todas as coisas são tuas, porque tu estás comigo. Sabe o que o pai está dizendo para ele? Você está brigando porque eu não te dei um cabrito, e eu estou guardando uma fazenda inteira para você. Você está chorando porque eu não te dei um salário, mas eu tenho uma herança guardada para você. Nós não estamos aqui pelas recompensas conta-gotas que o Pai pode nos dar. Nós estamos aqui pela herança que Ele preparou para nós. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós oramos